Irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo seja com todos nós, amém? Irmãos, vamos abrir a santa palavra do Senhor nosso Deus em Gênesis capítulo 14, do verso 1 a 17. Gênesis 14, do verso 1 a 17, é o trecho que iremos expor, irei ler essa passagem. Também iremos introduzir essa mensagem com os últimos versos do capítulo 13, mas nós vamos ler do 14, de 1 a 17. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. Gênesis 14, de 1 a 17. Diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus, que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos orar, irmãos? Senhor, eis-nos aqui em adoração, reunidos em Teu nome, santa convocação, segundo a Tua palavra nos orienta, Te adorando, ó Deus, conforme a Santa Escritura, louvando o Teu nome, lendo a Tua palavra, Te adorando, ó Deus, com cânticos congregacionais. E nesse momento, ó Pai, ouvindo a exposição da Tua santa palavra, meio de graça do Senhor. E nesse momento, ó Pai, nós pedimos a Tua intervenção, ó Pai. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, aqueles que ouvem, também aquele que prega, mas nós cremos no Teu poder, na Tua palavra, que é revelação Tua para nós hoje. Também cremos, ó Deus, na ação do Teu Santo Espírito, que nos ilumina, que fala aos nossos corações pela palavra,
E o Senhor conhece, ó Pai, as nossas necessidades, a necessidade da Tua igreja. Ó Deus, aviva a Tua obra, fala aos corações. Ó Deus, desperta aqueles que estão sonolentos espiritualmente. E também, ó Deus, chama aqueles que ainda não atenderam ao Teu chamado, o chamado de Cristo no Evangelho, revelado nas Escrituras. Assim, dependemos de Ti, clamamos a Tua intervenção, pedimos a Tua graça sobre nós, e que toda glória seja ao Senhor Jesus, e que possamos, ó Deus, desfrutar tão somente das Tuas misericórdias, da Tua intervenção, do Teu poder, e que assim Teu reino venha mais e mais sobre nós, e que seja manifesto, ó Deus, todas as Tuas graças sobre o Teu povo. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos a considerar no capítulo 13 uma seção que trata da relação entre Abrão e Ló. E nós vimos que houve um conflito entre os pastores de Abrão e os pastores do seu sobrinho Ló. E Abrão teve uma atitude de discernimento, de prudência, de temor de Deus. Ele deu a oportunidade para Ló escolher para que lado ele iria, os dois iriam se separar. E, de fato, esse foi um momento triste para Abrão. Ló é o seu parente mais chegado. Abrão vive numa terra estrangeira, entre pagãos. Então, de fato, é algo muito difícil para Abrão se separar de Ló. E talvez ainda no coração de Abrão houvesse expectativas de que, quem sabe, Ló até talvez fosse o seu herdeiro. Mas o plano de Deus não era esse. Abrão, então, é alvo das promessas pactuais de Deus, de ser uma bênção, de a partir dele, Deus disse que faria uma grande nação, abençoaria os que o abençoassem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas agora, irmãos, Abrão se separa de Ló. De alguma maneira, essa ação de Abrão foi uma ação pacificadora. De alguma maneira, o problema foi resolvido. Abrão abriu mão do seu direito, da sua prioridade, para o seu sobrinho. E então, nesse momento, após aquela tribulação no Egito, após esse momento de conflito entre os seus pastores e o do seu sobrinho, após essa separação, Deus lhe dá um momento de tranquilidade e lhe reafirma as suas promessas. No verso 14 do capítulo 13, que é o contexto do texto que iremos considerar, que é o 14, de 1 a 17, no capítulo 13, no verso 14, o Senhor então disse a Abrão, depois que se separou de Ló: ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que vês, eu te darei a tu e a tua descendência para sempre. Abrão é o alvo das promessas pactuais. Deus renova essas promessas. Ele diz: é você, Abrão, você é o alvo, a terra será sua, eu vou lhe dar essa terra, e ao teu descendente, que nós sabemos é Jesus Cristo. E em Cristo, todas as nações, no caso, pessoas de todas as nações, serão abençoadas, nós, os gentios. Nós que cremos como crente Abrão, recebemos o Evangelho, nós somos abençoados com o crente Abrão, porque em Cristo essa promessa chega até nós. Somos herdeiros da terra. Lembre lá do Senhor Jesus Cristo, expondo o Sermão do Monte, quando ele disse: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Essas promessas, então, se cumpriram literalmente na história de Israel, mas elas se cumprem de modo mais profundo em Cristo e no seu povo, e no seu reino eterno que virá com poder. Então Deus promete a terra a Abrão. No verso 16 do capítulo 13, ele reafirma que dele é de Abrão, Deus escolheu Abrão, é da descendência de Abrão que virá o Cristo. Ele é o escolhido para isto, para este propósito. Farei a tua descendência como o pó da terra.
A este homem que não podia ter filhos, sua mulher estéril, Deus diz: vou fazer a sua descendência como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Deus manda ele percorrer a terra, olhar, e então Abrão foi se mudando até Hebrom, e no verso 18, no final do capítulo 13, diz que levantou ali um altar ao Senhor, cultuou a Deus, adorou a Deus, respondeu a esta revelação de Deus com culto, com adoração. Altar, o culto, que nós sabemos, aponta para Cristo também, juntamente com o descendente citado aí na passagem. Então, meus irmãos, Deus está com o seu povo, Deus está com Abrão. Abrão é o escolhido. Abrão representa o povo de Deus no Antigo Testamento, nesse momento. Os primeiros, lembre, irmãos, que o texto bíblico ele tem um sentido. O autor da Bíblia é Deus, há um autor humano, mas Deus é o autor da Bíblia. Deus tem uma intenção ao se revelar, e é compreensível. E aquelas pessoas que primeiro ouviram esse texto foram os israelitas. Lembre que Moisés é o autor de Gênesis. Então, Deus está dizendo para o seu povo ali, originalmente, os israelitas, que Ele está com o seu povo como esteve com Abrão. Ele está conosco. Como vimos, quando Deus nos chama, Deus não nos livra das dificuldades. Abrão passou dificuldades descendo para o Egito. Abrão agora passou uma dificuldade familiar, digamos assim. Mas Deus está com Abrão. Deus reafirma as suas promessas pactuais para o seu escolhido. Deus fortalece a sua esperança. Ele é o alvo dessas promessas. E o servo de Deus reage com adoração, com serviço, com gratidão ao Senhor. Mas então nós temos o nosso capítulo aí, o capítulo 14, e nós vemos então, talvez um texto que você, ao acompanhar a leitura, um texto meio confuso, guerras entre reis, há um conflito aí, e nós vemos que após a queda, o mundo a terra está amaldiçoada pelo pecado, e há um conflito predito em Gênesis entre o descendente, a descendência da serpente e o descendente da mulher. Então, esse conflito da semente de Satanás contra a semente da mulher, ele vai se desenrolando na história bíblica, na história da redenção. Então, guerras vão acontecendo. Nós não devemos nos surpreender com guerras na história da humanidade. Hoje você liga a televisão, vê na internet que lá no Oriente há guerras, conflitos, tanto no Oriente Médio, sempre ali há guerras naqueles países. Nós temos agora aí estas guerras ali no leste europeu. Então, irmãos, nós não devemos ficar assustados. A palavra de Deus já nos mostra essa realidade desde o princípio, desde o livro de Gênesis. Tensões entre as grandes nações do mundo. Aqui no texto, são 5 reis contra 4 reis. 4 reis estavam oprimindo 5 reis, cobrando impostos. Então, essas coisas já acontecem. Nós não devemos ficar atemorizados. Alguns temem que hajam armas de destruição em massa, outros acham que isso é impossível. Independente de qualquer coisa, irmãos, nós sabemos que Deus, tudo está no seu controle, Deus está com o seu povo, Deus preserva o seu povo, e nós vemos aqui que Abrão, que representa o povo de Deus, nós vamos ver que Abrão derrotou estes reis, estes 4 reis poderosos, que durante 12 anos oprimiram 5 reis, e que saíram ali vencendo vários agrupamentos de homens poderosos, que estavam ali naquela região, onde hoje é o Iraque, o Irã, mais em cima a Turquia. Então nós vemos isso em nosso texto. Nós vemos que desde a antiguidade há tiranos com projetos de poder. E nós vemos que
já havia um juízo que nós vamos ver mais na frente, a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra, aquele lugar que Ló escolheu, que havia tanta verdura, havia água, era tudo irrigado, bonito, verde, mas habitavam povos malvados, rebeldes, maus. E então havia um juízo de Deus ali contra Sodoma e Gomorra, e Deus já está tratando ali com esses povos. E lembre que lá na frente, depois, o povo de Israel, ele está vendo aqui Abrão vencendo, derrotando esses reis, esses povos. E mais na frente, quando o povo for entrar na terra, e eles estavam ouvindo essa mensagem de Gênesis. Se Deus foi com Abrão, com 318, ele tinha uns aliados ali. Esses reis aí, irmãos, essa coalizão de 4 reis, encabeçada por Quedorlaomer, era uma coalizão poderosíssima. Então nós vemos que Deus usou Abrão. Deus deu vitória a Abrão, representando ali o seu povo. Então lá na frente, quando Israel vai entrar na terra prometida, eles deviam olhar para os feitos de Deus, o que Deus fez, e dizer, não, Deus esteve com Abrão. Era um grupo pequeno, era um peregrino, Abrão não tinha um palmo de terra aqui ainda, e ele lutou e ele venceu. Quanto mais nós aqui, chegou o momento de entrar na terra, a terra é boa. Então, nós vemos que haviam guerras naquele mundo, e que essa guerra acabou chegando até a família daquele que é o detentor do pacto, das promessas, a família de Abrão, o seu sobrinho Ló. E nós vemos a consequência dessa separação de Abrão e Ló. Interessante nós vermos isso, que Ló vai para um lado, e agora Ló perde tudo, ele é levado cativo. Quase que perde a sua vida. Enquanto Abrão, que foi para o lado mais seco, e que deu a primazia para Ló, enquanto Abrão está lá com o seu grupo, com a sua batalha, obtendo vitória, porque é um homem piedoso, é o detentor das promessas, Deus está com ele de modo especial. Lembre que seria muito mais interessante para Ló, como afirmamos na mensagem anterior, permanecer junto de Abrão. Mas não, Ló queria aquilo que agradava aos seus olhos, aquilo que era mais interessante para a sua carne, não para o seu espírito, como nós vimos na mensagem anterior. Então, irmãos, todo mundo pertence a Deus. Nós sabemos que toda a terra é do Senhor, mas há um reino parasita nesse mundo, o império das trevas. Satanás está aí. Há aqueles que estão debaixo do seu governo. E então nós não devemos nos surpreender com a maldade, com as guerras, e que isso acabe afetando o povo de Deus, chegando a afetar a nossa vida. Então, há 2 confederações, coalizões, uma encabeçada por Quedorlaomer, com 4 reis. Esses territórios, irmãos, são territórios vastos ali da antiguidade. Uma ampla área do Mar Negro ao Golfo Pérsico, a Caldeia, a Pérsia, Mesopotâmia, onde estava a Babilônia, onde é o Irã, o Iraque. Outros desses 4 reis numa região que hoje é conhecida como a Turquia. E essa coalizão, então, subjugou 5 reis, incluindo Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar, e eles cobravam impostos por 12 anos, oprimindo aquele povo. Até que, então, aquele povo se rebela. E aqueles 4 reis, veja que as coisas eram mais difíceis, né? Demorou 2 anos para eles reagirem. Mas então, aqueles 4 reis, eles vêm, depois de 2 anos, no 14º ano, eles vêm até aquela região para batalhar, para retomar, para punir aqueles rebeldes. E o texto diz que eles passam derrotando um monte de povos ao redor ali.
Eles passam derrotando. Vejam aí, verso 4 em diante. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele. Aí vejam o que ele vai dizer agora o texto. E feriram aos Refaíns, em Astarote Carnaim, aos Uzins, aos Emins, aos Oreus no monte Seir, até o Parã, que estava junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Todos aqueles povos, que depois, lá na frente, Israel, quando for entrar na terra, vai conflitar com esses povos. Depois, o povo de Edom vai invadir um pedaço desse território, os moabitas, os amonitas vão entrar ali por aquele território. Então, eles não apenas venceram os 5 reis, incluindo Sodoma, que nós vamos ver, que eles saem retirados, o rei de Sodoma, caem nos poços de piche. Eles não apenas feriram aqueles 5 reis, mas eles saíram, veja o poder desse grupo, dessa coalizão, eles saíram vencendo aquele povo todo, aqueles Refaíns, Emins, e ele diz aqui o comentário que Emins significa terrores para outros povos. Então eram povos terríveis, poderosos. E essa coalizão, então, os venceu, os subjugou. Inclusive, Sodoma e Gomorra, e aí é que entra Abrão. Ló habitava em Sodoma, tinha escolhido, e então ele foi caminhando naquela direção, até que ele veio a habitar em Sodoma. Verso 10 e 11 diz, ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. Levaram tudo de Sodoma e Gomorra, onde Ló estava. Todos os seus bens, o despojo de guerra. Comida, os bens, e não se contentaram em levar os bens, levaram as pessoas também. E no verso 2 diz, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. E aí veio um que escapou e falou para Abrão. Veio um que escapou da batalha e falou para Abrão. Trouxe a notícia. Então, Abrão, ele reage, ele reúne um grupo, mas o texto diz aí 318. Há alguns aliados. Abrão, ouvindo que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens da sua casa e os repartiram de noite. Então ele vai, ele usa uma estratégia, ele separa o grupo, e então ele ataca aqueles reis poderosos, e o texto vai nos mostrar que ele teve grande vitória. Então, nós vemos lá aquele Abrão lá no Egito com medo de Faraó, e alguém pode dizer assim, poxa, Abrão com temor de homens. Mas nós vemos aqui Abrão, então, com grande coragem, obtendo vitória, o detentor das promessas. Deus está cumprindo as suas promessas. Deus está cumprindo o que ele disse para Abrão no capítulo 12. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Deus está engrandecendo o nome de Abrão. Ele obteve uma vitória grandiosa contra aqueles reis. Aqueles que o perseguiram e o amaldiçoaram, então estão sendo alvos desse juízo de Deus. Então nós vemos que mesmo diante de um inimigo poderoso, Deus, o Criador, estava contra eles, contra aqueles povos. Deus também estava contra Sodoma e Gomorra, que Ló foi morar lá. Então Deus é o Senhor que governa todas as coisas, as batalhas, e Deus dá vitória ao seu servo. Primeiro, Sodoma perde para aquela coalizão, mas depois, então, Deus usa Abrão para vencer aqueles poderosos daquele tempo. Então, nós vemos aí no texto uma descrição da guerra militar. Vemos Abrão no texto também identificado como hebreu. Ele vai ser conhecido assim agora. A partir dos hebreus vem a salvação. Ele é um descendente de Sem. A linhagem do Messias vem por meio de Sem.
Deus está cumprindo esse propósito anteriormente dito. E Abrão, então, junta o seu exército de 318 e ele obtém vitória aí na sua liderança, ele obtém vitória em batalha. Verso 17: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Irmãos, eu vou parar a exposição e vir para aplicações aqui. Há uma parte importante nesse capítulo, que é a questão de Melquisedeque, mas eu devo trabalhar isso num próximo sermão. Então nós vamos ver algumas aplicações aqui desse texto interessante para nós nesta noite. Então nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor Jesus Cristo nos chama no seu Evangelho, nós somos vocacionados, como Abrão foi, pelo Evangelho, a crer nas promessas. E nós hoje temos muito mais clareza do que Abrão, das promessas de Deus, porque nós temos o Novo Testamento. Deus nos promete vida e salvação quando nós nos arrependemos e cremos no Evangelho. O Evangelho está sendo pregado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que crê tem a vida eterna, não é terá. Aquele que não crê, na verdade, ele já está numa condição de morte espiritual, mas aquele que crê tem a vida eterna. Então, Abrão, ele responde, ele é um homem crente, ele responde com fé. E nós não podemos tomar Abrão apenas por um momento de tristeza, onde ele estava ali no Egito, ou em outros momentos ali após ele ter se separado do seu sobrinho Ló. Nós vemos que Deus está com o seu servo, ele é um homem de fé. E imagine, irmãos, você como Abrão, com 318, enfrentar aquele grande exército. Então, com certeza, nós vemos a fé que Deus deu a este homem em ação. Nós vemos, então, que ele combateu o bom combate do Senhor, e ele combateu aqueles reis. E nós devemos perceber aqui no texto que há uma coragem sobrenatural. De fato, ele foi em nome do Senhor. E, na verdade, nós não vemos nem nada dizendo sobre baixas militares. Nós vemos que Deus deu vitória, de fato, ao seu servo. O Senhor está cumprindo as suas promessas e abençoando grandemente o seu servo. Então, nós devemos caminhar nas Escrituras e ver o que Deus tem feito na vida dos seus servos, do passado, na história da igreja, e não limitar a nossa observação a alguns momentos difíceis, alguns momentos que podemos ver defeitos ali nos santos de Deus, mas nós vemos que Deus está com o seu escolhido. Também nós vemos uma segunda aplicação, que esses homens que andaram com Deus tinham comunhão pela oração. Mas, ao orar, não quer dizer assim, Abrão era crente, ele cultuava a Deus, ele era adorador do Deus de Israel, Deus dele, né? Deus de Abrão e depois dos seus descendentes, Isaac e Jacó, o Eu Sou, Yahvé, Elohim. Ele era adorador do Deus Criador, ele orava, diferente. Há um contraste entre Abrão e Ló, que também era crente, mas não há uma descrição em Ló de um homem adorador. Não vemos, pelo menos o texto bíblico não nos apresenta Ló desta maneira, embora, à luz do Novo Testamento, sabemos que ele era crente. Mas, irmãos, Abrão, ele era crente, mas pronto, eu estou orando, não preciso mais fazer nada. Não era isso, não, que a gente vê na vida de Abrão, não. Abrão era um homem de oração, e, de fato, tem momentos na sua vida, na minha vida, situações que a única coisa que você tem a fazer é orar. Há situações que Deus coloca no nosso caminho que nós devemos orar e esperar e confiar no Senhor. Mas nem sempre é assim. Há muitos casos em que você deve orar e é necessário agir, cumprir a parte prática da coisa, confiando em Deus. Então, Abrão, ele orou, mas ele disse: eu vou orar por Ló. Irmãos, veja, Abrão vai para uma guerra, e essa é uma guerra justa, ele vai proteger o seu parente.
que foi levado cativo. Se fosse só os bens que tivessem sido levados cativo, talvez a mãe dizia, não, Ló, vem morar comigo, a gente se vira aqui, e depois daqui a pouco você tem, Deus lhe abençoe, e você tem de novo as coisas. Mas não, os inimigos levaram o seu parente, que é um crente no Senhor Jesus, um crente em Cristo, né? Através do Evangelho do Antigo Testamento, mas ele era crente. Então, Abrão, ele vai agir, ele vai entrar em guerra, e nós não somos pacifistas, nós cremos que há guerras justas. A resposta de Abrão é proporcional à violência daqueles reis que levaram o seu parente como escravo. Então Abrão não ficou orando e ficou parado, ele foi lá, combateu o combate. Ele juntou os reis e confiou no Senhor e enfrentou a batalha. Então nós vemos, irmãos, que nós devemos orar, mas devemos usar os meios legítimos que Deus nos dá à mão. E no caso de Abrão era a guerra justa. Deus livrou Ló, mas usando Abrão, que era um homem de oração e de ação, e que ele entrou naquela guerra e Deus lhe deu a vitória. Então nós devemos orar, mas nós devemos usar os meios de graça. Buscar, ouvir a pregação, falar de Cristo, andar em obediência, mortificar o pecado. Então não adianta se nós acharmos que tem coisa assim, que você só pode fazer é orar. Você não pode fazer nada, mas naquilo que Deus já lhe colocou à mão, os meios que Deus tem lhe dado para agir, então Deus nos chama assim à ação nesse sentido. Então nós aprendemos que crer em Deus não significa ser pacifista. Nenhum dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, eles entraram na guerra pela terra que era promessa para eles, porque não era a hora ainda. Lá na frente, Deus vai dar ordem para Israel entrar na terra, e eles vão, é uma guerra específica, é um juízo de Deus contra aqueles povos. Mas a guerra de Abrão aqui é pela preservação da vida do seu sobrinho, que foi preso injustamente. Ló é um estrangeiro em Sodoma. Ele não tem nada a ver, ele é meio que um peregrino ali, um estrangeiro em Sodoma. Então, Abrão, ele se torna um guerreiro vitorioso em campanha militar, ele age debaixo do temor do Senhor, com sabedoria, com planejamento, com estratégia, com prudência, com discernimento. Ele obteve uma grande vitória, não há relato de baixas militares, não houve mortes naquela campanha, houve um grande livramento de Deus. Talvez os aliados de Abrão também tinham ali pessoas queridas, amigos. É possível, esse fato é possível. Então, nós vemos, irmãos, que Deus usou o seu servo. E nós vemos também, já começamos a ver que a batalha é do Senhor, e que não é números, não é quantidade. Veja em 1 Samuel 14:6, a palavra de Deus, o Senhor nos mostra na sua palavra que a batalha, e nós devemos como povo de Deus entender isso, que a batalha é do Senhor, que a vitória não é questão de números, nós não nos guiamos por isso, nunca na Bíblia isso foi enfatizado. 1 Samuel 14:6, Jonatas, indo ali apenas com seu escudeiro contra os filisteus, ele disse ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. É isso que vemos aqui no caso de Abrão. O Senhor usou Abrão, trouxe livramento. Em terceiro lugar, podemos aplicar também que Abrão é um modelo de amor fraternal como Cristo. Abrão, irmãos, Abrão deu a prioridade para Ló. Abrão podia dizer assim: Ló, tu escolheu errado, se vira aí, o problema é teu, você escolheu, né, queria a melhor parte, então fique lá agora. Não, irmãos, Abrão, primeiro que o clima não foi esse, né, como nós vimos no sermão anterior, o clima foi cordial.
Ló não fez uma boa escolha em se separar de Abrão, mas agora Abrão ele vai agir como um amigo, como Cristo, que vê muitas vezes nossas decisões ruins. Cristo, que é o nosso melhor amigo, como cantamos aqui pela manhã. Então, Ló tomou uma decisão ruim, ele se afastou daquele que é o detentor das bênçãos pactuais. Ele trocou esse bom vizinho Abrão para ser vizinho dos sodomitas. Olha a escolha do homem. Deixou de morar perto de Abrão para ir morar com os sodomitas. Então, foi uma péssima escolha. Armou acampamento ao lado de Sodoma, depois construiu casa em Sodoma, se tornou cidadão da cidade de Sodoma. Abrão podia ter dito, escolheu ruim, então se vire agora, vou me arriscar minha vida, a minha família, os meus bens. Eu vou aqui com 318 contra esses reis aí, que saíram destruindo todo mundo aqui ao redor. Quem sou eu? Mas não, irmãos, Abrão agiu como um amigo, como um irmão, ele agiu em amor para com o seu sobrinho, parente. Assim como Cristo age por nós. O Senhor Jesus Cristo nos amou quando éramos fracos, seus inimigos. Nós fizemos as piores decisões da nossa vida, nos desviamos, pecamos contra o Senhor. Mas Deus preparou na eternidade o Senhor Jesus, e no tempo o Senhor Jesus veio morrer em nosso lugar. Jesus poderia ter dito assim, não, vocês pecaram, vocês quiseram se rebelar, se resolva aí agora. Ele não precisava vir, ele não precisava lutar contra os nossos inimigos, a nossa guerra. Naquela cruz ele estava lutando a nossa batalha. Mas ele veio para nos libertar. Ele veio cumprir toda a justiça. Ele combateu a nossa batalha, morrendo, sofrendo na cruz, tendo vitória. Ele venceu Satanás, os principados, as potestades. Não foi uma vitória militar, é verdade. E isso confundiu os judeus. Porque esse aí é o Messias, na cruz, amaldiçoado. Quem era pregado na cruz era maldito. E esse aí é o Salvador, está morto. E aí ele ressuscita. E como nós vemos na história, isso foi claramente entendido, que ele venceu. E venceu os principados e potestades, inclusive venceu os poderes deste mundo, e até mesmo Roma ali representada, que o condenou por meio de Pôncio Pilatos. Então, Cristo veio, e Abrão, nesse sentido, é um tipo de Cristo. Ele vai ajudar o seu parente, o seu sobrinho, e Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele vem para nos salvar. Paulo diz em Colossenses 2, 13 a 15, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo, perdoou todas as transgressões, cancelou o escrito de dívida, que consistia de ordenanças, que nos era contrária. Ele pediu, cadê a dívida? E me dê, eu vou pagar. Cravou toda aquela dívida na cruz do Calvário. E aí o texto diz, tendo despojado poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ele venceu em nosso lugar. Ele combateu o nosso combate, a nossa luta. Essa guerra está vencida. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Estando unidos a Cristo, pela fé em Cristo, nós somos alvos dessas promessas dadas a Abrão. Não é triunfalismo, irmãos. Não quer dizer que não, você viu na vida de Abrão, não quer dizer que não vai ter problema, dificuldade, não tem nada a ver com isso. Mas no final, em Cristo, a vitória, ela é garantida, ela é certa, a vitória contra a morte, contra o pecado. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ninguém há de nos separar do amor de Deus, como Paulo diz. Nada nos separará do amor de Deus, nenhuma condenação haverá para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nós vemos essa manifestação de amor
familiar que aponta para o amor de Cristo por nós, os seus irmãos mais novos, nós como filhos de Deus. E nós vemos então que isso é maravilhoso. Então Abrão lutou por amor de Ló. Ele foi lá por causa de Ló, né? Não tinha nada a ver com ele aquela guerra. Não tinha nada a ver com Abrão, mas Ló é parente dele. Então ele fez isso por amor a Ló. E aí acabou que os sodomitas foram libertos ali, não veio ainda o juízo sobre Sodoma. Lá na frente nós vamos ver o texto que vai falar que o próprio Deus vai julgar Sodoma e Gomorra. E aí Abrão, ele tinha direito aos despojos, a tudo ali, ele abre mão. Ele não quer enriquecer com o dinheiro dos sodomitas. Você vai ver aí mais na frente, no final do capítulo, o texto vai falar sobre isso. Outra aplicação é que a fé é a capacidade de abrir mão dos próprios direitos. O texto vai mostrar isso lá na frente. O texto vai nos dizer que o rei de Sodoma disse: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, verso 21. Mas Abrão abre mão de tudo isso. Meus irmãos, Abrão sabe que quem vai abençoar ele é Deus, não é bens de Sodoma e Gomorra que vai. Deus prometeu, Deus vai me abençoar, não preciso desses bens de Sodoma. Deus me deu uma promessa. Então, Abrão não fica com nada de Sodoma e Gomorra. Ele diz: dá a parte aqui dos meus aliados, o que o pessoal comeu aí, pronto. Então, ele abriu mão mais uma vez de direitos. Você não vê o crente toda hora lutando o meu direito e tal. Você não vê os crentes, irmãos. Você vê crente sendo confiando em Deus, sofrendo dano, abrindo mão muitas vezes. Porque o crente confia em Deus, ele não está agarrado a estas coisas. E nós vemos também a ilusão dos incrédulos quanto aos bens materiais. Então, é o que nós vemos aí em Sodoma, a atitude dos sodomitas. Eles acham, quando ele diz assim, veja a sutileza aí. Quando o indivíduo aí de Sodoma, o rei de Sodoma, diz a Abrão assim: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo, como se fosse dele. Ele perdeu tudo. Na guerra era despojo. Não tinha nada dele mais aí. Na verdade, pela doutrina da mordomia cristã, tudo é de Deus. Nós somos só mordomos. Então, o rei de Sodoma, ele achava que era dele alguma coisa, que já não era mais. Tudo pertence a Deus, que distribui. Agora é despojo de guerra. Mas Abrão não queria, não fazia questão. Então, nós vemos, irmãos, tudo isso acontecendo. Nós tiramos a prova hoje que não foi bom o que Ló fez em se separar de Abrão. Ló não foi um bom líder de família, não fez boas escolhas para a sua família. Nós vamos ver que vai de mal a pior as escolhas dele. Infelizmente, é salvo como que pelo fogo, é o que acontece. Então, é pela misericórdia que ele escapa. E aí, irmãos, então, Israel, ao ouvir essa exposição pela primeira vez, deveria o quê? Crer na vitória que vem do Senhor. Deus deu vitória a Abrão, nós somos servos do Deus de Abrão, é o mesmo Deus. Deus vai nos dar a terra. Nós, irmãos, também cremos que a batalha é do Senhor. A igreja de Cristo tem grandes desafios nos nossos dias, grandes desafios. Mas nós cremos que a batalha é do Senhor. As nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas. Então, esse relato de Abrão como herói aponta para Cristo, aponta para a vitória de Cristo, aponta para o fato de que Deus está com o seu povo, que Deus então nos garante em Cristo vitórias nessa terra, que iremos conquistar aquilo que Deus tem para nós, as promessas de Deus. Estamos indo em direção à terra prometida, ao novo céu e à nova terra. A consumação, essa terra será restaurada na volta de Cristo.
A Jerusalém que desce do céu virá, haverá esse encontro desse novo céu e nova terra com esta cidade, cujo edificador é Deus. Então nós podemos nos satisfazer nestas coisas. Podemos então nos apegar às promessas de Deus, não ser como Ló, que apenas correu atrás das coisas deste mundo. Mas nós queremos estar perto de Cristo, junto às suas promessas pactuais, desfrutando das suas bênçãos, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, nós temos uma batalha, você tem uma vocação como cristão, e você tem uma batalha a ser travada no seu dia a dia, na família, levar a sua família a Cristo, no trabalho, servir a Cristo, glorificar a Cristo ali, na vida pública. Tudo é de Cristo, mas é verdade que esse reino de Cristo precisa ser expandido, as forças do mal precisam ser combatidas. E nós, quem somos nós, a igreja? Nós podemos dizer, mas é um pequeno grupo, são poucos os fiéis, mas, irmãos, a batalha, ela pertence ao Senhor. Mas nós devemos orar e devemos cumprir aquilo que Deus tem para nós, e devemos então buscar a fidelidade, culto bíblico, como Abrão fazia, adorando a Deus de modo bíblico, de modo correto, confiando em Deus, entendendo que tudo isso aqui na Bíblia, tudo é milagre aí, né? Tudo que nós vemos Deus fazendo, e na vida de Abrão, e nessas vitórias, e é assim que nós vivemos, irmãos, pela fé. Não é medindo forças com o braço da carne. Não é assim que o povo de Deus deve caminhar e viver. Então lembre-se disso no seu dia a dia. Faça o que Deus lhe colocou à mão. Ore, confie em Deus, seja um crente fiel. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Confie no Senhor, nas suas promessas. Não se desespere com as notícias da mídia, dos interesses internacionais, o que é qualquer inimigo que exista aí. Confie em Cristo, no Senhor, ande com Ele. Saiba que nós, como povo de Deus, iremos vencer. E como alguém já disse, né, até Deus cumpriu o seu plano em nossas vidas. Nós somos indestrutíveis, porque Deus tem um plano, Ele vai cumprir, Ele é soberano. Deus vai cumprir o seu plano com a sua vida, seja fiel, sirva a Ele. E Deus haverá de cumprir todas as suas promessas, e nós, né, poderemos desfrutar dessas graças e viver à luz dessas realidades. Então, que o Senhor fortaleça a sua igreja, cada membro dessa igreja, que o Senhor dê vitória ao seu povo, e que nós olhemos para Cristo, e para Abraão e para todos aqueles que eram crentes e que experimentaram, né, essa participação com Cristo, e nós também, unidos a Cristo, podemos também obter vitórias nessa terra, para a glória do Senhor, com humildade, sabendo que é por graça, não é por mérito, mas que possamos almejar, com a bênção de Deus, experimentar vitórias para a glória do seu nome. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, vamos nesse momento fazer uma oração, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador, Senhor nosso, te agradecemos, ó Deus, por esse dia teu, por essa semana que iniciamos na tua casa, te adorando, te servindo, podendo separar, ó Deus, aqui alguns minutos também para ouvir a pregação, esse tempo aqui do culto, reunidos aqui na comunhão dos santos, congregacionalmente, com uma só fé, em um só Espírito, teu povo olhando para Cristo, para a tua palavra, buscando ao Senhor, buscando ouvir a tua voz na tua santa palavra. Abençoa, ó Deus, o teu povo, envia o teu Espírito. Ó Deus, aplique esta palavra aos corações, nos dá a meditar, considerar nestes feitos do Senhor, no passado, como o Senhor lidou com Abrão, como o Senhor foi cumprindo e cumpriu plenamente tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu, e essas bênçãos chegam até nós hoje.
se cumpriram em Cristo, na plenitude do tempo, e elas são reais, e elas nos alcançam hoje pela graça do Senhor. Assim, fortalece a fé do teu povo, ó Pai, nos ajuda a crer, a batalhar, a ter foco, ó Deus, confiança no Senhor, a orarmos, a cultuarmos, mas também a cumprirmos aquilo que compete a nós cumprir no dia a dia, na família, na sociedade, na igreja, e que venha o teu reino, ó Deus, aqui em Alagoinhas, em cada família, no nosso país. Ó Deus, venha o teu reino, manifesta o teu governo, a tua soberania, a vitória que é tua, dá vitória ao teu povo genuíno, que teme a ti, que te serve continuamente de coração. Guarda o teu povo, sustenta, abençoa e nos livra, ó Pai, de viver de modo negligente, como Ló, e de experimentar, ó Deus, tantas percas, tantos prejuízos de más escolhas, de uma vida negligente espiritual, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nos anima, nos encoraja, nos dá força, nos dá condições, ó Deus, de cumprir todo o teu propósito. Assim, nos dá a tua bênção, nos dá a tua bênção para essa semana, nos dá a noite de paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos cantar mais um dos nossos hinos ou cânticos, e depois desse último louvor, nós faremos a oração final, ficaremos em pé, faremos a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Louvemos a Deus. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos entoar o hino de número 114. Hino de número 114, Brilho Celeste. Disse Jesus, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Bendita me vai guiando,
mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Cristo é meu. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento de adoração, por essa reunião do teu povo, por esse dia teu. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção para essa semana de atividades, guarda o teu povo, protege. Assim como vimos, ó Deus, no sermão, a tua presença. Especialmente isso se cumpre no Novo Testamento, quando Cristo diz estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como cantamos aqui também. Nos ajuda, ó Pai, nos dá a certeza desta graça, embora não merecemos. Nos ajuda a andar em temor, em tremor diante desta verdade, da Tua presença nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, na vida do Teu povo. E assim, ó Deus, abençoa cada família, cada um dos Teus servos, nas suas vocações, no seu lugar de trabalho, os irmãos que passam enfermidades, lutas na saúde, dá-lhes graça, ó Deus, vitória em Cristo Jesus. Cumpre o Teu querer, o Teu propósito, ó Deus, na vida de todo o Teu povo, da nossa nação também, deste mundo, ó Deus, que está passando tantas crises. Tem misericórdia, ó Pai, por amor do Teu nome, por amor, ó Deus, do Teu povo. Sustenta, ó Deus, as condições necessárias para que Te sirvamos e Te adoremos em espírito e em verdade, o culto, a liberdade de culto. Ó Deus, as condições para que perseveremos, ó Pai, ajudados, auxiliados pelo Senhor, animados pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, que possamos avançar, ó Deus, servindo a Ti. Também Te agradecemos, ó Pai, por aqueles irmãos que completaram mais um ano de vida, irmão George, irmão André, irmã Lúcia, irmã Hilda, Maxwell, também a mim, ó Pai. Pedimos que Senhor abençoe todo o Teu povo. Te agradecemos, ó Deus, cada dia de vida é recebido como graça, favor imerecido a cada um de nós. O Senhor renova a cada manhã as Tuas misericórdias, nos dá a oportunidade a cada dia de Te servir, de dedicar, ó Deus, nosso trabalho, nosso dia a dia ao Teu serviço. E também, ó Deus, Te servir, especialmente no Teu dia, toda semana, um dia em 7, poder buscar a Ti de modo especial, receber graça. Nos abençoa, Pai, e nos anima, nos dá graça, nos dá gratidão pelas bênçãos recebidas, pela vida de cada irmão, cada família desta igreja. E assim, ó Deus, toma em Tuas mãos nossas vidas, sabemos que estão nas Tuas mãos. Ó Deus, toma em Tuas mãos todo o governo da Tua igreja, do nosso país. Sabemos que nunca deixou de estar nas Tuas mãos, mas nós pedimos, ó Pai, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, ó Pai, na terra como ela é no céu. Assim nos dá a noite de paz, nos leva em paz, nos abençoa, ó Deus, é o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração com ações de graças por mais um dia do Senhor.
E também louvamos a Deus pela vida desta igreja, recebemos também nossos irmãos, amigos, visitantes. Eu creio que temos visitantes nessa noite, né? Temos